Oi, gente. Bom dia para vocês, pessoal. Gente, eu tô começando mais um vídeo aqui, né? Mas eu não sei, gente, como é que vai ficar, porque graças a Deus por aqui tá chovendo. Choveu bastante à noite, hoje já choveu bastante, aí ela tá assim. Ela fica bem fininha, depois ela dá aquela mangada mais grossa, depois, sabe, dá uma bênção, graças a Deus. Mas vamos lá, né, a gente tá precisando demais, né, pessoal, de muita chuva, né, porque tem chovido pouco. E eu já quero, né, falar com vocês, que começaram a me assistir, né. Eu sou a Cida Bueno, né, Rotinas do Dia, no meu canal. Também tô lá, gente, no TikTok, né, no Kawaii. Faço vídeos curtos também lá nos Shorts, né, aqui do YouTube. E você que ainda não é inscrito, né, que tá me assistindo, você possa se inscrever, tá bom? Dar o seu joinha, me acompanhar aí na minha rotininha, né, do dia a dia, viu? Por aqui eu já vou começar o almoço. E hoje eu vou fazer, gente, olha, que delícia. Vou fazer meu quiabinho, porque senão ele ainda vai endurecer dentro da geladeira. Eu fiz outro dia metade dele, né, mas estava, gente, uma delícia. Precisa ver como é que tava gostoso, ficou verdinho. Eu não sei se pra vocês olhar, dá pra vocês ver que ele tá verdinho. Mas a hora que eu faço ele, fica aquele molho dele verde. Porque costuma quando a gente cozinha, né, ele amarela. Esse aqui não, ele ficou verdinho, do mesmo jeito, sabe, que ele tava. Mas tava muito gostoso. Aí hoje eu vou fazer esse restante aqui e vou seguindo aqui, né, com a minha rotininha. Já lavei ali umas camisas, passei na água já. E agora mais tarde, né, depois do almoço, tem umas camisas ali pra mim passar, quero ajeitar umas coisas ali. Aí o que eu for fazendo aqui, gente, eu vou gravando pra vocês, tá? Eu vou fazendo junto com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Porque é uma alegria tá, né, aqui compartilhando o meu dia a dia, né, a minha rotina com vocês, né? Eu fico muito emprazerada, vamos dizer assim, né? De estar aqui falando com vocês, às vezes pessoas assim, de tão longe, né? Mas que tá podendo me assistir, me acompanhar. Então isso é muito gratificante pra gente, né? Principalmente gente que não é muito assim de estar saindo de casa, né? Que é mais caseira. Então fique com os seus afazeres do dia a dia, né? É muito bom. Eu vou fazer esse almoço no decorrer do dia, vou ver mais o que eu vou fazer, que o tempinho, gente, o tempinho aqui tá maravilhoso. Graças a Deus. Eu amo tempo de chuva, sabe? Assim, tem muita coisa que às vezes com chuva, né, não dá pra fazer, mas a gente ou faz aos poucos, ou deixa para depois, né? Roupa, por exemplo. Eu acho assim que tempo de chuva, às vezes a pessoa espera, né, parar de chover para lavar a roupa. Eu acho que a gente deve lavar, não muita, né, de acordo que tenha lugar para colocar, né, assim, para elas não ficar muitos dias molhando. Porque quando é esse tempo, a roupa estando limpa, qualquer solzinho que abrir, né, ela seca. Aí às vezes for esperar o sol sair para depois ir lavar, aí complica, né? Mas assim, se fizer dessa maneira, assim que dá uma aragemzinha, como se diz, nós, né? A gente fala aragem, né? Quando eu aprendi com os mais antigos, né, gente? Eu não sou tão velha, mas também não sou tão novinha, né? E também tem uma coisa, né, gente? Cada lugar a pessoa tem um jeito de falar, né? De se expressar. E nós por aqui é assim, tem esse jeito de expressar. Então, assim, a araginha que o povo fala é quando para de chover um pouquinho, né? Fica um prazo assim sem chover, eles falam, né? Agora deu uma araginha. Eu nem sei o que significa araginha, gente. Mas é aquele negócio, você escuta uma pessoa falar e vai e repete, né? Igual papagaio. Mas a gente fazendo assim fica mais fácil.
Agora, quando tem criança pequena, é mais complicado, né? Que é mais roupa. Mas mesmo assim, gente, a gente precisa dela, né? Da chuva. Tem necessidade, porque tem muita gente que fala assim, eu não preciso de chuva não, não plantei roça, não estou plantando nada. Mas acontece que se não chover, aquele que plantou, né? Pra gente comprar, não vai colher. Então a gente precisa sim, né? A gente não plantou, mas a gente precisa comer. E a gente tem que comer daquilo, né, que a pessoa plantou. E às vezes tem pessoas que não pensam, né, nisso, que é dessa maneira. Mas, porque tem pessoas que também, infelizmente, sabem mais só reclamar, né? Ao invés de a gente saber mais agradecer, às vezes é só reclamar. Porque Deus é que é o dono de tudo. Semana passada a previsão diz que era, né? Para chuva a semana toda. Então praticamente não choveu. Agora essa semana, graças a Deus, gente, tá bem bom para chover. De terça-feira para cá, tá uma bênção, né? A chuva. Então a gente sabe que todo ano é assim, né, gente? Às vezes a gente fica alegre com a chuva e tudo, e em alguns lugares as pessoas perdem as coisas, mas sempre foi assim, né? Mas sempre tudo, quem está no comando é Deus. Quem somos nós para querer, né, interferir naquilo que é para Deus fazer, né? Nós temos em tudo, né, agradecer a Ele por tudo que Ele faz. E às vezes a gente só sabe pedir, pedir, pedir e agradecer mesmo é nada, né, gente? Mas temos sim que agradecer a Ele por tudo. Porque no final de tudo, gente, é Ele quem comanda tudo, né? Sem Ele a gente sabe que a gente não é nada. Tem que ser com a ajuda dele, com Ele na frente, né? Gente, se a iluminação não ficar boa, vocês vão me perdoando aí, viu? Vão me desculpando. Mas eu falei, não, hoje eu vou gravar um videozinho aqui de manhã, aqui com o meu almocinho, minhas coisas aqui. Então, assim, se não ficar muito clarinha, porque como eu falei com vocês ontem, né? A iluminação não tá boa, mas hoje não tá tão escuro igual estava ontem não, pessoal. Mas o que der para fazer, a gente faz, né? Contando que eu vou dividindo aqui o meu dia a dia com vocês, tá bom? Porque vocês merecem, gente. E com esse tempo, gente, a gente fica melhor ainda, né, para comer, dá fome mais rápido. Mas eu tomei café foi agora há pouco, porque às vezes, gente, eu levanto, sabe, e mexo com uma coisa, mexo com outra, mexo com uma coisa, mexo com outra, e aí acaba que tem hora que eu vou tomar meu café já tá tão tarde, sabe? Mas aí também eu só comi meio pão, para não me atrapalhar, né, do almoço, porque já estava meio tarde, que eu levantei, mexo com uma coisa aqui, mexo com outra ali, né, e por aí vai. Mas aí eu não tomei, não comi muito pão não, para poder, só porque gente que toma remédio de manhã, né, a gente tem que comer alguma coisinha, né? Que não pode tomar de estômago vazio. Aí eu vou ajeitar nesse almoço aqui, porque, gente, eu vou falar, viu? E a comida, ela é assim, eu pelo menos sou assim. Eu posso comer o que for, sabe? Mas assim, se não der naquela hora, assim, se a gente passar o dia sem comer assim aquele arrozinho com feijão, faz uma falta imensa, né, pra gente. Então eu gosto de
de sempre comer. Tem pessoas que não, que como qualquer um salgadinho, uma coisa serve de almoço. Ah não, o almoço pra mim ele é sagrado. Tem que ter o almoço, gente, só se tiver jeito mesmo, né? Mas se tiver jeito, a minha opção é a comida de sal. Mesmo, pelo menos o almoço, né? Janta, não incomodo muito não, gente. É muito difícil eu jantar. Eu até já falei que eu quero pegar o hábito de jantar, né? Os médicos falam pra gente jantar mais cedo, mas uma jantinha é muito melhor do que ficar fazendo muito lanche. Porque eu sou assim, às vezes eu não janto, mas eu faço uns 3 lanches do horário da tarde até na hora de dormir. Então aí não adianta, né? Mas eu tenho que voltar a pegar esse hábito, gente, de jantar. Porque eu não sou muito de jantar, não. Só que a gente precisa jantar mais cedo. Eles falam que tem que jantar mais cedo. Não pode jantar assim muito tarde. Principalmente, né, a gente que tá mais novinha assim, né? Que a gente que tá na melhor idade, como o povo fala, né? A melhor idade é a nossa, né? Graças a Deus. Então a gente tem que cuidar mais, né, da alimentação. A gente tem que preocupar mais com alimentar melhor, né? Assim, o melhor que eu digo assim, as coisas certas, né? Não ficar comendo muita coisa assim que não pode, porque vem as complicações, né? Então a gente tem que saber alimentar mais de acordo, né? Mas graças a Deus por tudo, né? Que Deus faz por nós. Temos que sempre estar agradecendo. Gente, eu acho que eu falo demais. Mas eu não sei, tem pessoas, né? Que gosta, que acha melhor assim a gente conversando, a gente falando. E eu, gente, eu sou boa para conversar. Nossa, mas como eu falo, viu? Quando veio caladinho, até eu me estranho. Porque converso bastante mesmo, sabe? Gosto assim de fazer amizades, né? Tem hora que eu chego nos lugares, no instantinho eu faço amizade. E o meu filho, gente, ele é a mesma coisa, precisa de ver. Eu não sou muito assim de ficar muito calada, não. Gosto muito de falar. Mas tem gosto pra tudo, né, gente? Então, assim, uns gostam mais de falar, outros gostam mais de ficar calado, né? Eu gosto muito mesmo de falar. E vocês aí, como é que vocês é? Tem muitos aí também que é faladeira que nem eu, gosto muito de conversar, gosto muito de falar, de trocar ideias. Como é que vocês é aí, gente? Eu sigo umas aqui também que fala bastante, eu acho muito bom, viu? Assistir. Nossa, gente, a minha televisão aqui, mas eu assisto jornal, né? Mais assim, o jornal, assim, as notícias. E no mais, gente, eu gosto de assistir mesmo essas pessoas aí que tem os canais, sabe? Amo assistir. Às vezes aparece uma lá que eu ainda não estou seguindo, que eu não conheço, né? Logo eu já me inscrevo, tem dia, gente, que eu intento tanto à noite vendo um vídeo, vendo outro, né, das pessoas aqui, é assim, gente, que quando eu vejo já até tarde da noite, e eu assistindo, né? Fico lá com o meu crochê e assistindo. Acho bom demais que a gente aprende muita coisa, né, com as pessoas, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas cada dia a gente vai aprendendo, né? Então, assim, como eles falam, o que é bom a gente pega, o que não for a gente não pega, né? Porque entre as coisas que a gente vê, nem tudo, né, gente, que a gente vê é bom pra gente, mas o que não for, a gente não pega, a gente deixa, pega só as coisas boas. Eu tenho visto tanta coisa boa, sabe? E vejo as pessoas assim, animadas, né? Nossa, aquilo ali eu acho tão importante. Eu acho uma maravilha,
sabe? Ver as pessoas naquele ânimo, fazendo as coisas, com aquele prazer, né? Com aquela alegria. Aquilo ali dá ânimo pra gente também, né? De as pessoas fazerem. Aí a gente fica animado também para fazer. Eu acho maravilhoso demais. Gosto de vídeos, sabe? Esses vídeos de receita, de crochê, de pessoas lá nas fazendas, né? Nossa, eu acho muito bom. Assisto demais. E sempre que eu assisto, gente, logo eu já me inscrevo, né? Me inscrevo para não perder, e sempre ativo o sininho lá, para não perder nenhum vídeo. O meu filho, ele chega aqui na minha casa, né, e eu tô assistindo. E ele fala assim, ei, minha mãe gosta de ver as pessoas fazendo as coisas. Ele acha importante, sabe? Gente, vou colocar um jiló aqui em cima do arroz, que eu gosto demais do jiló, assim por cima do arroz. Esses dias eu fiz só uma farofa de jiló. Ficou uma delícia. Aí outra hora eu ponho em cima do arroz, outra hora eu faço molhinho, sabe? Assim, não coloco muita água, não. E coloco cebolinha de folha. Gente, mas fica uma delícia. Fica bom demais. Vou fazendo aqui o meu almoço, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou meu almocinho, viu, do dia de hoje. Aí o que der pra mim gravar, eu vou gravando, tá bom, gente? Gente, vou mostrar pra vocês aqui as camisas, né, que eu passei. Eu comecei até a gravar, eu passando, gente, aqui as camisas, mas aí depois não teve jeito não, porque escureceu mais de chuva e também a chuva tava tão grossa, mas tão grossa, sabe, tava fazendo muito barulho. Não dava nem assim pra gente falar, não dava pra ouvir direito, e a chuva grossa demais, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, como é que ficou, pra vocês dar a nota aí pra mim, vocês comentam, viu? Como é que é
que ficou a minha passação. Só as camisas aqui, ó. As camisas social, ó. Alessio. Aí eu passei essa, né? Essa aqui, ó. Ó. Aqui, e tem a outra branca, gente. Vou pegar aqui pra mostrar. Ó. Essa outra branca também. Essa que eu até comecei a mostrar pra vocês. Eu não sei se deu, gente, pra ver direito, sabe? Porque tava assim meio escuro. Tem essa aqui, ó. Essa aqui, gente, não é preta não. Isso aqui é um azul. Um azul, mas muito escuro, tá vendo? Ó. Dá pra ver que ela não é preta não, é um azul, mas escuro mesmo, sabe? Azul quase preto. É um azul quase preto mesmo. Aqui, ó. Alessio, põe lá no guarda-roupa. Põe com cuidado, viu? Lá. Gente, quero falar com vocês sobre esse negócio de passar roupa. Eu não sabia passar, gente, nem camiseta, sabe? Uma vez eu fui trabalhar numa casa e eu saí por causa de passar roupa. Porque eu não dava conta, sabe? Eu passava assim de um lado. Tá dando uma sombra, gente, aqui do meu óculos aqui, desse lado, ó. Tá ficando muito esquisito, vocês vão me desculpando, viu, gente? É porque eu não sei por qual motivo que tá dando essa sombra aqui assim, ó, no meu óculos. Não sei porquê. Aí, gente, eu vou contar pra vocês. Mas eu não dava conta, sabe? De passar de jeito nenhum, camiseta. Eu passava de um lado, quando eu virava pra passar do outro, tava toda amarrotada, sabe? E aí, lá nessa casa, eu peguei e saí. Falei, não, eu não dou conta de passar. Roupa não, não sei passar roupa direito, não. E aí, gente, eu fiquei muito tempo, né? Assim, aí eu trabalhava, mas assim, não tinha que estar passando roupa, né? Eu trabalhei numa casa que tinha passadeira. Nossa, eu olhava, sabe, aquelas roupas dela, assim, que ela passava, mas aquela roupa lisinha, aquela roupa pendurada lá no cabide, eu achava a coisa mais linda, sabe? Eu falava com ela assim, olha, eu vou falar que isso é verdade, viu? Se for pra mim viver, pra mim tratar de mim com passação de roupa, dinheiro de passar roupa, já sabe que eu passo fome. Ela falava, nada, o dia que você pegar pra passar mesmo, você vai ver. Você aprende a passar rapidinho, você passa. Eu falava, não dou conta não de jeito nenhum. E aí, gente, quando foi uma época, eu era assim, eu já trabalhei bastante, sabe? Graças a Deus. Só que às vezes a gente trabalhava e não sabia economizar, né? Então, assim, o que restou pra mim hoje de trabalhar tanto, exagerado, sabe? Mas é problema, né? Problema de joelho, problema de um monte de coisa. Mas até hoje eu gosto muito de trabalhar. E aí eu sempre gostava de ter, eu trabalhava assim de diarista, e eu gostava de ter assim a semana toda, sabe, cheia para eu trabalhar, né? Todos os dias da semana. E eu não tinha todos os dias da semana uma época, né? E aí a minha amiga, uma vizinha minha, aí ela falou comigo assim, Cida, a minha patroa tá precisando de uma passadeira, você não quer ir lá passar não? Ou você sabe de alguém pra você indicar? Gente, eu não sabia de jeito nenhum. Aí eu falei assim, eu vou, eu passo. Aí eu comecei, sabe, gente, a pedir a Deus, né? Falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, e eu não sei passar roupa, mas Deus que me ajuda, o Senhor que me ajuda, né? Eu já estava na igreja, eu falei, ô Jesus, o Senhor me ajuda porque eu preciso ganhar, eu não posso ficar sem trabalhar. Aí, gente, eu peguei e fui, como se diz o povo, né? Com a cara e a coragem. E lá eu passava roupa, assim, as roupas até que não era tão difícil não, porque o marido dela
trabalhava numa empresa grande que tem aqui, e os uniformes eram assim, um tecido que não era ruim de passar, não. Eu não sei que tecido que é, os que tem até hoje, o pessoal usa até hoje, sabe? Mas eu não sei o nome, mas não era difícil, não. E roupa, né, de 4 crianças e roupa dela, porque ela tinha, na época ela tinha, chamando aqui, oi, tudo, só um minuto. Alessio, Alessio. Voltei, gente. Fui interrompida aqui. A mulher veio buscar a Mel para eu tomar banho e eu fui atender ali. Então, gente, como eu tô falando com vocês, sabe? E aí, ela tinha essa loja, né, que era só de cambraia. Acho que muitos conhecem, né? Sabe o que é? Aquele linho muito chique, né? E ruim demais de passar. Mas era ela mais que passava, né? Ela passava com ela usava uma goma que eu não sei se ainda vende até hoje, que vendia no mercado. Aí eu só passava as roupas lá da casa mesmo. Mas depois eu comecei, passado uns tempos, daqui pra ali ela arrumava umas peças pra mim passar. E comecei, gente, passando essa roupa dela. Depois, mas a minha mãe pegou a roupa de uma médica aqui pra passar, pra lavar e passar. Aí a minha mãe lavava, né? Eu até ajudava minha mãe, que quando a gente pegou era muita roupa. E eu passava sozinha. Aí passava aqueles uniformes dela de médica, né? De tudo, gente, mas era muito mesmo, sabe? A gente cuidou da roupa dessa médica mais de 20 anos, até ela morrer, porque infelizmente ela morreu. E aí, até depois que ela morreu, a gente ainda cuidou das roupas do marido dela por uns tempos. Aí depois a moça que estava cuidando dele passou a cuidar, sabe? Então, gente, o que eu quero falar assim com vocês é o seguinte, que às vezes a gente acha que a gente não é capaz de alguma coisa, mas é porque a gente nem experimenta, né? Mas se a gente falar, eu vou fazer, eu vou aprender, né? A gente aprende sim. E hoje, gente, eu amo passar roupa. As pessoas ficam admiradas quando eu falo assim, nossa, gente, eu gosto muito de passar roupa. Aí a maioria das pessoas fala, não, eu gosto de lavar, de passar não. Gente, eu gosto de lavar também, sabe? Mas se for para mim escolher entre um e outro, ou lavar ou passar, eu escolho passar, sabe? Gosto demais de passar roupa. Então, assim, eu tenho um irmão que as roupas dele, assim, dele na igreja e tudo, ele sempre gosta de trazer para mim passar, porque a mulher dele trabalha em Brasília. Então, assim, ela fica lá e ele aqui, né? Mas aí ela vem, ele vai, aí é desse jeito. Aí ele não deixa assim pra ela passar, não. Aí é só eu que passo essas roupas dele, dizendo que é porque quando ela vem, ela tem mais tempo, né? Esses dois têm mais tempo, um com o outro assim, porque ela trabalha muito lá, eu trabalho muito aqui, né? Aí ela fala assim, nossa, mas as roupas que a Cida passa, fica até trincando. Eu acho até graça, sabe, o jeito dela falar. Então, gente, por que eu tô falando isso aqui, né, com vocês? Me deu vontade de falar isso, sabe? De comentar com vocês, porque ninguém nasce sabendo, né? E se a gente tiver aquela vontade, né? Assim, a gente consegue, ainda mais quando a gente precisa, igual eu no meu caso. Eu precisava, né, trabalhar, assim, eu precisava ganhar, né? Mas a gente que é honesto, para ganhar, a gente precisa trabalhar, né? E eu sempre gostei, assim, de ter o meu dinheiro, um dinheiro, como se diz, do meu trabalho mesmo. Eu sabia que eu trabalhei para conseguir, né, aquilo ali. Porque o povo tem um dizer aí que aquilo que vem muito fácil também vai embora fácil. E é verdade, né? Então a gente, é muito bom você comprar uma coisa e falar, nossa, que eu paguei com meu dinheiro, foi um dinheiro que eu trabalhei. Não importa, né, gente, qual foi o trabalho, se foi lavar roupa, se foi passar, se foi trabalhar mesmo com a internet, seja lá o serviço que for, é um trabalho, né? Então, assim, é muito bom a gente saber que foi que trabalhou, não foi que conseguiu de maneira errada, né? Muito bom. Então, eu falei, vou conversar com a pessoa, vou contar essa trajetória minha, que foi desse jeito, gente. Eu via
as pessoas passar as roupas tão bem passadas, né? E eu ficava admirada e tinha vontade, sabe? Mas não conseguia. Trabalhei com uma mulher, a última patroa que eu tive, né? Depois que eu parei de trabalhar, foi a última que eu tive, aí eu parei de trabalhar. Ela era encantada, ela falava comigo, Cida, até hoje eu só encontrei uma pessoa que já passou minhas roupas igual você passa. Eu não sei o que você apronta. Ela ainda brincava assim, você arruma um reboleixo com as camisas, com as roupas que fica muito bem passada. Nossa, ela ama as roupas que eu passo. Uma patroa ótima que eu tive, né? Onde ficou a amizade, graças a Deus. Então, gente, hoje eu não gravei assim muita coisa, né? Comecei a gravar, depois eu parei justamente por causa que hoje foi um dia ótimo de chuva. E a hora que ela vinha, gente, até agora tá chovendo, mas agora tá bem fininha a chuva, né? Mas a hora que ela vinha assim, era bem grossona, bem, fazendo bastante barulho, né? E algumas coisas que eu fiz foi lá fora. Então, tava até sem jeito de eu colocar pra gravar, sabe? Então, mas aí o que deu pra me gravar pra vocês, eu gravei. E eu vou terminando, né, esse vídeo por aqui. Espero, gente, que vocês tenham gostado, né? Que o que eu falei aqui sirva, né? Para alguma pessoa que às vezes pensa, não, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo, né? Para você saber que você é capaz sim, que dá conta sim, entendeu? Então, tem coisas que a gente, às vezes nós próprios, né? Que tira a nossa capacidade. Então, assim, a gente tem que seguir em frente mesmo e falar, não, eu vou fazer, eu sou capaz, eu dou conta, porque eu mesma, na época, a hora que eu falei que eu ia, né, para trabalhar nessa casa passando roupa, aí eu ainda falei com a minha mãe, mãe de Deus, eu vou para lá passar essa roupa, como é que eu vou fazer? Eu não sei passar roupa. Na época, né, eu falei para ela. E aí, gente, graças a Deus, também foi uma patroa que eu tive, uns patrão maravilhosos que eu tive, que trabalhei com eles também mais de 20 anos, né? Graças a Deus, gente boa, graças a Deus, precisa ver. Então, assim, essa profissão minha é uma profissão que a gente desgasta bastante, né? Mas eu falo profissão, tem gente que não considera, né, como profissão. Mas eu acho que é uma profissão, eu acho que é uma das melhores profissões, né? É essa da gente arrumar a casa para as pessoas, é essa de faxinar, de lavar, de passar, né? De cozinhar. Você entra dentro da casa, a casa tá mal arrumada, né? Você vai trabalhar, você entra lá para arrumar, quando dá a tarde você vai embora, tá aquela casa tão arrumadinha. É gratificante pra gente que faz, né? Hoje até é mais valorizado, antes não tinha muito valor. Mas assim, tudo é um trabalho e eu acho que é um trabalho bem, assim, que tem que valorizar. Eu nunca tive, sabe, gente, vergonha do que eu fazia, sabe? Das pessoas me perguntar, você trabalha onde? Você faz o quê? Eu sempre falei o que era que eu fazia, sabe? Onde eu trabalhava, nunca tive vergonha assim, do que eu sabia, do que eu sei fazer, né? Graças a Deus, porque é o que eu sabia fazer, o que era para mim ganhar o meu sustento, né? Então, assim, eu sempre fui muito grata a Deus e nunca tive vergonha sabe, de ser uma diarista, de ser uma faxineira, uma passadeira, uma lavadeira, sabe? Eu falava, ó, eu sou isso com muita honra e agradeço muito a Deus por isso, né? Graças a Deus, estou aqui até hoje, né? Graças a Deus sempre, assim, deu para mim sustentar, eu ajudava, né? Também na minha casa, graças a Deus. E estou aí, não faço mais porque hoje, assim, já não trabalho fora mais. Mas, assim, quando é preciso, né? Eu faço, com certeza. E então eu falo com vocês, sabe, gente? Não fala que vocês não é capaz disso, não é capaz daquilo, que é capaz sim, viu? Olha, que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. E espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo de hoje, né? Que vocês possam, vocês que estão assistindo aí, que
começou a assistir agora, ainda não me conhece direito, né? Eu já falei aí quem sou eu. Então, assim, vocês inscreve aí, né? Ativa o sininho para não perder o vídeo, para me conhecendo mais a cada dia, viu, gente? Porque eu vou ter muito prazer de saber que você está gostando, né, dos meus vídeos. E aí eu vou cada dia, né, mostrando mais assim da minha vida, falando da minha vida, né, para vocês, para as pessoas que gostam, né, desse tipo de vídeo, viu? E que Deus abençoe cada um, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração e tchau!